Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma terça-feira no canal Educação, dia 16 de agosto. Minha amiga Rosinha, chefe Fernando. Hoje comemoramos o dia de Teresina, aniversário de Teresina. Eu sei que não tem ninguém voltando aí de um tal de Vixe, né? Tá todo mundo focado na aula. Bom dia, pessoal! Vamos começar mais um dia. Que Deus abençoe o nosso dia de hoje, nos proteja de todos os males, nos livre das energias ruins. Que Deus abençoe nossa aula. Bora, Rosinha, hoje que você está de volta aqui comigo, eu sinto falta dessa presença para eu estar... Né? Vocês sabem que eu futuco a Rosinha, não tem jeito. E a gente vai falar de ácidos e bases. Né? A gente falou mais de ácidos e bases naquela primeira aula, que você perdeu, mas a gente vai continuar falando de reações de neutralização e óxidos, né, a partir de agora. Então, a minha amiga Rosinha vai relembrar todos os conceitos de química inorgânica, que ela está com um tempinho que ela não vê, porque ela tem que ver só comigo, não é? Sou meio possessiva. E aí a gente vai dar continuidade. Então, fiquem atentos às novas cenas, né, dos próximos capítulos. Ó, então, a gente vai dar continuidade, como eu falei. Bom dia, Eliseu Martins. Olha só. Gente, que moral, Rosinha, ó. Estão me dando bom dia, Rosinha. Obrigada aos mediadores de Eliseu Martins. Muito bem, focados aí na aula nessa terça-feira. Pessoal de Teresina, hoje, Eliseu Martins, tá todo mundo devagar, né? Porque é feriado de Teresina, a galera tá meio devagar, mas o importante é que tem todo o estado do Piauí ligadinho na nossa aula, né? Que bom que vocês estão aqui com a gente. Então, olha só, como eu já havia falado, a gente citou o que são ácidos, o que são bases. E aí, Rosinha, comece a se preparar, né? Tô brincando, mulher, vou te aperrear, não. Ó, aqui eu tô mostrando um esquema em que um ácido vai reagir com uma base. Mas o que eu acho mais legal nisso tudo é como a gente consegue reconhecer um ácido de maneira bem simples. É, Eliseu, exatamente. Diga aí o nome de vocês, para mandar um alô a vocês. E aí a galera de Eliseu Martins, dando uma moralzinha pra gente. A gente fica feliz quando vocês participam, tá? Obrigada. Olha, o ácido é caracterizado por essa presença do hidrogênio na frente, tá? Então, lá na molécula, ela vai começar com esse hidrogênio, é um composto covalente que vai começar com o hidrogênio. Já a base, geralmente é um composto iônico, porque vai ter metal, com exceção do hidróxido de amônio. E a parte boa para identificar a base é que no final dela nós temos o OH. Então, tanto o ácido como a base é fácil da gente identificar. Atenção, Alanes, Gabriel, Manu, Ezequias, Bruno, professor Simplício aí, né? Thaís, deixa eu falar o nome da galera. Vou te perturbar não, Rosinha. Deixa o nome da galera aí, tu, ó. Deixa o nome da galera rolar. Tu tá entendendo? Bom dia, tia Dene. Bom dia, titia Dene. Tia Dene começou o dia com mensagens motivacionais importantes. Oi, Vera Lúcia, bom dia. Sabe qual foi a mensagem motivacional? Os humilhados serão exaltados. Dene, valeu, eu vi de manhã bem cedo, viu? E eu não esqueci disso, foi importante para mim começar meu dia. Então, estou feliz. Muito obrigada. É bom, gente, é bom. Olha, às vezes a gente pensa que uma palavra nossa, às vezes a gente pode ter uma brincadeira, né? E às vezes alimenta mesmo, dá força para o dia de alguém. Isso é bacana, tá? Eu acho que quanto mais a gente puder, de alguma forma, passar algo bom para alguém, isso aí conta muito.
Denilson e Bianca, muito bem, a galera tá lotadinho lá, não tá, Rosinha? Eliseu Martins está em peso aqui com a gente, muito bem. Olha essa participação diferenciada hoje aí, vai me deixar muito feliz. Então, os ácidos e as bases são fáceis de identificar. Então, você reconhece logo no início a presença do hidrogênio no ácido e a presença do OH, que é a hidroxila, na base. Quando esses dois se juntam, gente, é uma reação que nós chamamos de reação de neutralização ou reação de salificação. É um outro nome. Isso porque forma sais. Quando você toma o leite de magnésia, está com mal-estar no estômago, ou hidróxido de alumínio, o que acontece no teu estômago é uma reação de neutralização. O HCl, que é esse que eu estou mostrando para vocês, presente no suco gástrico, é neutralizado pela base que você está tomando. Não essa, porque essa daí é a soda cáustica, né? Pelo amor de Deus. É o NaOH. Oi, Jasmine, bom dia. Seja bem-vinda. Então, o que eu mostro aqui nesse esquema, pessoal, eu dou aquela fuga da equação para que você veja, e eu gosto muito disso, acho que desenhando a gente entende muito mais. Inclusive, eu estava conversando sobre desenho com a Rosinha aqui mais cedo. A minha vontade de aprender aquarela, a filha dela já sabe. Eu morro de vontade de aprender a pintar em aquarela. Acho muito, muito difícil para mim, né? Para mim é muito difícil, eu prefiro aqui as aulas de química. Mas eu gostaria de aprender porque é algo que desestressa, alivia, é terapêutico. Então, olha só. Olha nesse esquema, eu tenho uma solução de HCl. Então, tem o H+ ionizado, né? E o Cl-. Vou misturar com uma solução de NaOH. O Na+ e o OH- separado. Então, você já entendeu que o OH sai negativo da base. Obviamente, quem fica positivo. E no caso do ácido, o H sai positivo. E quem fica negativo. Ok? Bom, quando você mistura duas soluções que são de caráter opostos, uma é ácido, a outra é básica, o H+ do ácido se liga ao OH da base. OH, o que eles formam? H2O. Então, a gente diz que a reação de neutralização ela ocorre exatamente aqui, quando o hidrogênio do ácido neutraliza a hidroxila da base. Então, trocando em miúdos, eu costumo ensinar para os meus alunos assim. Primeiro você coloca a base, depois você coloca o ácido, aí você sempre vai produzir a água e um sal, tá bom? Primeiro a base, depois... Eita, mas ficou feio, viu? Ave Maria, Rosinha. Por que tu não reclamou, mulher? Não deixa, não. Não deixa, não. Quando eu fizer essas arrumação assim, tu faz igual a Joyce. Me bloqueia. Não deixa, não. Olha, primeiro sempre a base. Por quê? Porque vai te ajudar na formulação do sal. Não é fácil, gente, eu entendo. Não é fácil quando a gente está começando a aprender de cara qual vai ser a fórmula do cloreto de sódio, qual vai ser a fórmula do sulfato de magnésio. Então, não é algo que você saiba assim de cara. Então, a gente tem que procurar maneiras de minimizar essa dificuldade. E é isso que eu quero mostrando esse esquema para vocês. Primeiro a base, depois o ácido. O que foi que nós vimos aqui? O hidrogênio do ácido se liga ao OH- da base, formando água.
Olha, aqui a equaçãozinha. O H mais com o OH menos forma o H2O, que ele está representando aqui. Certo? A partir daí, o que é que eu faço? Bom, Érica, quem era a base? A minha base aqui era o NaOH. Quem era o meu ácido? HCl. Produzindo, que eu já sei que vai produzir, água, que é H2O, só não sei quantas águas são, e um sal que eu não sei a fórmula. E agora, o que eu faço? Bom dia, minha parceira Adriana! Isaías Coelho. Oi, Rosinha, tava com saudade da Adriana, porque a Adriana só aparece na minha aula, né? Quer dizer, de manhã. Olha, Adriana, a Rosinha tinha me abandonado. Hoje ela resolveu aparecer. Tipo assim, dar um prêmio de consolação. Ô, galera de Dom Inocêncio. Oi, Nilvânia, bom dia. Olha só, o que você vai fazer aqui? Presta atenção, assunto, a história. Tu não já sabe que o OH da base vai se juntar com o H do ácido? Então, tu vai fazer assim, ó. Na, tá ligado aqui, ó. Botei um tracinho, né? Com o OH. Aí, o HCl é assim. O H está ligado com o Cl. Por que eu estou fazendo essa diferença? Porque eu só quero saber do OH com o H, bebê. Porque é aqui que ocorre a formação da molequinha de água. Essa moleca de água vai ser o produto da neutralização, né? Juntamente com o sal. Alô, Agostinho Reis, Colônia do Gurgueia. Muito bem. Temos uma Érica aqui agora. Eita. Duas assim não dá certo. Sei não, viu? Sei não. Vamos avaliar isso daí. Ó, o que foi que sobrou aqui, pessoal? Foi o Na e o Cl. Então, qual é a fórmula do sal? Ó, a fórmula do sal é NaCl. É muito simples. Você vai juntar a hidroxila com o hidrogênio. O OH da base com o H do ácido, ok? Então, vamos para esse segundo exemplo aqui, que eu coloquei um primeiro exemplo. Vou colocar um segundo exemplo usando o leite de magnésia. Né? O leite de magnésia é a reação que ocorre quando eu tomo leite de magnésia, aquele do vidrinho azul, Philips, que você também usava para passar nas axilas, né? Quando estava com aquele CC, o famoso CC, junto com limão, né? Eu sei que já usaram isso. Olha aí. Também não sei a fórmula do sal. Vamos avaliar individualmente cada uma dessas reações. Isso aqui, pessoal, é mais importante do que você dizer assim para mim vários exemplos de óxidos. É você saber essa reação de neutralização. Ah, quando uma pessoa ingere o leite de magnésia, que é um antiácido, porque está com azia, está com queimação, está com mal-estar, ela vai e toma o antiácido. Qual é a reação que acontece e qual é o produto formado? Então, o que foi que eu ensinei para vocês, galera? É o seguinte. Primeiro a base, depois o ácido. Tá? Aqui a base, o hidróxido de magnésio, reagindo com o ácido clorídrico do estômago. O que você está vendo aqui, ó? Que são duas hidroxilas. Então, eu vou ter duas hidroxilas ligadas com quem? Com o magnésio. No caso do ácido, eu só tenho um hidrogênio. Só tenho uma molequinha de ácido. Do jeito que está aqui, vai haver neutralização total?
Eu vou conseguir neutralizar. O que é que tu acha, Rosinha? Neutraliza ou não? Tá sobrando aqui, não tá? Ei, desse jeito aí não vai neutralizar tudo, não. Então, o que que você precisa fazer? Você precisa adicionar mais uma molequinha de ácido. Por quê? Só uma não é o suficiente. Muito bem, Nilvânia. Só uma não é suficiente. Eu preciso de 2 molequinhas de ácido. Agora, eu preciso que você reconheça isso. Como é que eu reconheço, Érica? Bom, se eu tenho 2 hidroxilas na minha base, que é o caso aqui, ó, eu vou precisar de 2 hidrogênios para neutralizá-la. O meu ácido só tem 1. Então, eu vou precisar colocar 2 molequinhas dele. Certo? É igual receita de bolo. 1 para 2. Ah, eu boto uma medida de leite para 2 de açúcar. É mais ou menos assim. Então, neste caso, eu preciso de 2 medidas de HCl. Não é isso? 2 medidas de HCl. Então, eu vou aqui, ó. Vou neutralizar esse outro aqui de baixo que eu precisei colocar. Qual a fórmula do sal que foi formado, Nilvânia? Vejamos. O que é, Érica? Como é que eu sei? É o que sobrou. O que foi que sobrou? Aí você pega a sua coleção e faz bem bonitinho aí no seu caderno. Você pinta o OH neutralizando o H, do jeito que eu fiz aí. E o que sobrou fora da fórmula vai ser o teu sal. Ó, foi o Mg e 2Cl, não foi? Então, qual é a fórmula? Ixi, isso é tão horrorosa. Qual é a fórmula do sal que foi formado nessa reação quando você toma o leite de magnésio lá no seu estômago? No estômago, o que acontece? MgCl2. MgCl2. Sacaram como é que é? É o que sobra, tá bom? Agora, terminou a reação? Terminou não. Bora ajeitar a bagunça. Tu usou quantas bases? Tu botou quantas molequinhas de base? Eu só usei é porque a minha base, ela tinha 2 hidroxilas, né? Então, só usei uma base. E quantos ácidos tu usaste aqui? Quantos ácidos tu usaste aqui, ó? Tu teve que botar o HCl quantas vezes? 2 vezes. Então, você vem aqui na frente do HCl e diz, ó, usei 2 medidas de HCl. Coloquei 2. Portanto, tá de 1 para 2. Quantas molequinhas de água tu formou? Ó. 1, 2 molequinhas de água. Então, venha cá e bote o 2 na frente da água. Muito bem, Nilvânia. Ficou claro, não ficou? Deu para entender, não deu? Mais importante de tudo, entenda. Todo sal é formado por uma base e um ácido. Tá bom? Uma substância básica e uma substância ácida reagindo juntos. Beleza? Beleza, né? Ficou claro isso, né? Podemos passar? Olha esse exemplo aqui, para a gente resolver juntos. Atenção, Eliseu Martins, Colônia do Gurgueia. Minha amiga Adriana, diretamente de Isaías Coelho. Todo o pessoal que está ligadinho aqui na aula, do Inocêncio também. Vamos responder junto aqui esse exemplo, tá? Para você realmente captar como é que isso pode aparecer numa prova, essa questão da PUC. O óxido de alumínio é utilizado como antiácido, ou seja, ele tem propriedades básicas. A reação que ocorre no estômago é Al2O3 mais o HCl, produzindo a LCl3 e água. Ah, Érica, mas aí não é uma base propriamente dita. É um ácido reagindo com um óxido. Isso é possível? É possível, sim. Um óxido reagindo com um ácido
resultando em um sal e água, o que eu posso afirmar desse óxido? Que ele é exatamente o oposto do ácido. Ele é um óxido básico, tá bom? Isso acontece, isso aparece bastante, tá bom? Aí esse Al2O3, tá? Que ele é um óxido básico, ou seja, ele vai ser neutralizado pelo HCl. Então, vejamos. Eu tenho Al2O3 mais o HCl, produzindo AlCl3 mais H2O. Vai ser bem tranquilo. Presta atenção. Quantos alumínios tu tem aqui? Eu lembrei do Gabriel André agora. Regra do macho. Qual é a regrinha do macho? Vocês conhecem a regra do macho? Já ouviram falar? Já ouviu falar, Adriana? Rosinha disse que nunca ouviu falar, não. Na igreja dela lá o povo não fala, não. Mas aqui entenda, é regra de química, regra do macho. O que é essa regra do macho? Você vai procurar primeiro o metal, depois o ametal, em seguida o carbono, depois o hidrogênio e vai deixar por último o oxigênio. Para quê, Érica? Para balancear. Por isso é a regra do macho, viu, colônia do Gurgueia? Metal, ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio. É a ordem a qual você vai seguir para poder balancear essa equação. Quantos alumínios eu tenho? Vamos para o macho, né? A regra do macho aqui, para a gente procurar o metal primeiro. Quem é o metal? Vamos para o macho, foi péssimo. A L2O3, eita, gente, que patético, desculpa. Eita, que hoje o dia tá estranho. A L2O3, vou procurar logo o alumínio. Culpa da Rosinha. Rosinha voltou aí e bagunçou aqui as coisas. Rosinha, ó, sinceramente, Rosinha, eu te dizer, viu? A pessoa chega logo bagunçando o negócio desse jeito. A L2O3. Vamos seguir a regra do macho, tá? Na regra do macho, a gente procura primeiro o metal. E o metal que está presente aí é o alumínio. Então, eu vou lá, olha aqui o alumínio. Quantos átomos de alumínio eu tenho do lado dos reagentes? Olha só, tenho 2. Tá vendo? Dá para todo mundo perceber que tem 2? Ou tá pequeno aí para vocês? Dá para perceber, né? A L2O3. Eu tenho 2 alumínios do lado dos reagentes. E do lado dos produtos, quantos alumínios eu tenho? Só 1. A gente sempre vai arrumar do lado que tem menos, correto? Aí você vai lá, na frente da molequinha que tem o alumínio, coloca o quê? 2. Não são 2 alumínios antes? Pois eu tenho que ter 2 alumínios depois, tá bom? Só que quando eu faço isso, eu altero não só o alumínio nessa molécula aqui. Eu altero também o cloro, não é isso? Então, vamos analisar. Quantos cloros eu passo a ter aqui, ó? Quantos cloros eu passo a ter? Bora, eu vou esperar a resposta. Tem chat aí do IPTV, tem a galera no chat do YouTube. Eu quero saber quantos átomos de cloro eu tenho do lado dos produtos. Eu marquei em verde. Eu acho que tá ruim, né, de enxergar. Deixa eu fazer maior aqui. Ó, lembrando que esse carinha aqui importa, tá bom? Importa demais. Bom, eu tenho 3 cloros na fórmula, né, Nilvânia? Mas eu não tenho esse 2 na frente. O que que o 2 faz?
multiplica todo mundo. Então, vai ser 2 vezes o 3, tá, Adriana? Eu já tenho 3 cloros, então, como tem esse 2 aqui na frente, esse 2 vai fazer com que essa molécula apareça 2 vezes. Então, 2 vezes 3 dá 6. 6 cloros. Por quê? Porque vai ser o 2 aqui da frente multiplicado pelos 3 cloros que já tem na molécula. Isso, Jasmine, muito bem. Tava somando, né, Nilvânia? Não é para somar, é para multiplicar, tá? Esse númerozinho na frente é como se fosse um parêntese, ó. É como se fosse isso aqui. Então, o alumínio, como não aparece número nenhum, eu acredito que seja 1. 2 vezes 1, 2. Então, tenho 2 alumínios. No caso do cloro, 3. 3 vezes 2, 6. Certo? Então, é como se tivesse um parêntesezinho aí. E aí, eu olho agora para cá, para o lado dos reagentes, e eu vejo que na molequinha eu só tenho um cloro. E quantos cloros eu teria que ter? 6, não é? Por quê? Porque do lado dos produtos eu tenho 6. Então, do lado dos reagentes, eu também devo ter 6. Qual é o número que eu coloco aqui na frente do HCl? Bora. Time aí para vocês. Qual é o número que eu coloco na frente do HCl? Qual é? Tô aqui, esperando vocês. Não tem problema. Cadê a outra Érica aí de colando do Gurgueia? Tu só tem um, né, Adriana? É, tu só tem um cloro. E agora, tu precisa ter quantos? Tu precisa ter 6, não é? Não é não, Nilvânia? Porque tinha 6 aqui, ó, do outro lado. Então, tu precisa também ter 6 cloros aqui. Qual é o número que eu coloco para multiplicar o H? Muito bem, dona Nilvânia. Muito bem, é isso aí. Eu vou aqui e coloco 6. 6 vezes 1, 6. Tenho 6 cloros agora, certo? Então, aqui seria 1, 6, 2, já dá para matar a questão. Letra C. Ave, ficou feio. Certo? Sacaram aqui qual era a questão? Como era o esquema da questão? Para conferir, gente, não estou acreditando, ó. Eu passei a ter quantos hidrogênios? 6, não foi? Então, aqui, para eu ter 6, Nilvânia, eu boto qual número aqui na frente da água? Para poder multiplicar os hidrogênios e atingir 6. Se eu colocar o 1, vai ficar só 2 hidrogênios. Eu preciso de 6. Se eu colocar o 2, 2 vezes 2, 4. Não dá certo. E se eu colocar o 3? 3 vezes 2, 6. Então, eu consigo igualar a quantidade, portanto, o gabarito deste exemplo é letra C. Tá bom? Todo mundo entendeu? Se tiverem com alguma dúvida e quiserem um tempinho para copiar, me avisem, me deem esse retorno. Inclusive, um minutinho para vocês. Um minutinho para vocês copiarem essa resolução, por favor.
Estamos de volta. Então, vamos lá. Relembrando aqui os óxidos, dando continuidade. Eu não queria estressar vocês com essa fórmula, não. Eu acho um exagero um pouco desnecessário. Por quê? Esse óxido é um elemento binário. Binário a gente fala, quando tem bi é 2, tá? São 2 elementos. Onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Ou seja, só não existe óxido de flúor, tá bom? Porque o flúor é o único mais forte que o oxigênio da tabela, em relação a essa propriedade de eletronegatividade. Isso aqui é chatinho, não precisa, não gosto de ensinar dessa forma. Eu prefiro que você reconheça assim, alguma coisa com o oxigênio, ó. CO2, H2O, Mn2O7, Fe2O3. É alguma coisa com o oxigênio. Alguma coisa com o oxigênio. Alguma coisa com o oxigênio. Então, algum elemento químico junto com o oxigênio, tá bem? E a gente tem as nomenclaturas, olha só. A regra geral é que eu considere a quantidade de oxigênios que tem na molécula e do outro elemento. Só que com metais, eu não preciso contar. Então, por exemplo, eu acabei de mostrar para vocês uma questão do óxido de alumínio. Então, como o alumínio é um metal, eu não vou precisar dizer trióxido de dialumínio. Não preciso. Tá? Agora, se fosse, por exemplo, NO. Como só é um oxigênio, eu digo monóxido de nitrogênio. Se fosse o N2O, como é que ficaria o nome? Monóxido, por causa do oxigênio, só tem um, de nitrogênio, porque são 2 N, tá bom? Então, toda vez que o óxido for de ametal, eu tenho que informar a quantidade. Monóxido é porque vai ser só um oxigênio. De monocarbono, só um carbono. Pentóxido, são 5 oxigênios. De dinitrogênio, 2 nitrogênio. Trióxido, são 3 oxigênios. De difósforo, 2 fósforo. Você está entendendo? Dá para a gente fazer isso olhando para o nome e montando a fórmula. Monóxido, só um oxigênio. De dihidrogênio. Ih, Érica, é a água. É. A água é um óxido, tá bom? Então, pessoal, muita atenção nesse detalhe. Regra geral, você tem que considerar a quantidade de oxigênios e a quantidade do ametal envolvido. No caso dos metais, você coloca só óxido de nome do metal. Mas, às vezes, o metal vai ter um NOx variável, como é o caso do ferro. E, pelo amor de Jesus Cristo, você não pode esquecer o nome do ferro, não, porque o NOx do ferro, porque ele vai aparecer nas bases, nos sais, nos óxidos. Por favor, o ferro assume 2 valências. O que é isso, valência? É a carga, é o NOx, tá bom? Um ferro aparece com o NOx mais 2. O outro ferro aparece com o NOx mais 3. A gente diz que esse é o íon ferroso. Esse é o íon ferroso, de menor NOx. 。
E esse é o íon férrico, que é o de maior NOx. Quando o Fe mais 2 se junta com o oxigênio, ó, o oxigênio tem o NOx menos 2. O que acontece? Eu corto. Como é que fica a fórmula? FeO. Então, é o óxido ferroso. Alguém já ouviu falar em sulfato ferroso, que a mulher toma quando está grávida? Primeiro trimestre até o 4º mês, eu acredito. Ácido fólico, sulfato ferroso. É, Rosinha? Ácido fólico, sulfato ferroso até o 4º mês de gravidez, que é importante demais para evitar anemia na gestante e para o bebê também. Tá bom? E ajuda na formação dos tecidos. Então, tá aí. Esse é o ferroso, que vai estar lá junto com o sulfato ferroso, né? Que é um sal. E o férrico, Érica, como é que é? O férrico é Fe mais 3. Vai se juntar com o O, que é menos 2. Érica, mas não é igual. Tem como cancelar? Eu diminuo? Não, nada a ver. Tu desce o 3 para frente do O e o 2 para frente do ferro. E fica assim. Fe, quem foi que desceu? Não foi o 2? Fe 2, O 3. Tá aí. Óxido férrico, óxido ferroso. Tá bom? Muito cuidado, gente, por favor. Isso aí, eu, sinceramente, acho que tem que decorar mesmo, não vou mentir. Que não pode esquecer, não. E os óxidos, gente, como eu acabei de mostrar para vocês uma questão resolvida, usando um exemplo daquele, que óxido pode ser óxido ácido, pode ser básico, pode ser anfótero. O que é anfótero, anfíbio, anfifílico? É duas coisas. Duas coisas. Se comporta de duas formas. Nesse caso, dependendo de quem ele esteja, com quem ele esteja interagindo, ele pode ser um óxido ácido ou ele pode se comportar como um óxido básico. E a água é um exemplo cabal disso. Óxidos neutros, tanto faz como tanto fez. Óxidos duplos, porque tem 2 metais envolvidos. Peróxidos, que é quando o NOx do oxigênio está diferente. Água oxigenada, que a gente usa para dar aquele banho de lua. E os superóxidos, que o NOx do oxigênio ainda é menor ainda, tá? Que não é via de regra, não é padrão. Como é que eu olho para a tabela periódica? Isso aqui, se você quiser aprofundamento, eu sugiro que você pare agora e copie essa dica. Se você quiser aprofundamento, se você vai testar outros vestibulares, que não seja o Enem, eu sugiro que você copie essa tabela. Não é menosprezando o Enem, não. É porque, na verdade, não é muito cobrado isso no Enem. O Enem, o máximo que ele pergunta em relação aos óxidos é se aquele óxido é básico ou ácido, qual que eu usaria para corrigir o pH do solo, por exemplo. Ah, Érica, mais precisa, mas é bem tranquilo. Nesse caso aqui, você está sendo bem mais específico. Você vai entender que os grupos dos metais alcalinos e alcalinos terrosos sempre produzirão óxidos básicos, grupos 1 e 2. Alcalinos e alcalinos terrosos. Quem está naquele meio de transição da tabela vai formar óxidos anfóteros. Ou seja, dona Nilvânia, podem se comportar
tanto como ácido, tanto como base. Não é isso, professor Simplício, de Eliseu Martins? Não é isso? Óxidos ácidos, chamados também de anidridos. Isso ocorre com os ametais de um modo geral, que tem um NOx maior ou igual a 4. Érica, é muito específico, de fato. Não é algo que você lembre assim com frequência. Mas eu acho importante você ter um post-it. É post-it, né, que chama? Minha pronúncia? É post-it. Post-it. Eu não sei pronunciar. Não adianta. É isso aí. É um negocinho lá que você cola no caderno, que está na moda, que agora todo mundo só vê com os cadernos cheios de adesivo, dessas coisas. Aí você bota lá essa tabelinha. Tá bom? É importante. É muito importante. Beleza? Olha aí como é que um óxido básico ele se comporta. O óxido de sódio, ele reage com a água, formando a sua base, que é a soda cáustica e hidróxido de sódio. A cal virgem, CaO, que é utilizada para fazer a calagem do solo, minha amiga Rosinha, isso aqui já caiu no Enem. Isso aqui, eu não sei fazer raio. Droga. Ah, não sei, gente. Fico arrasada, toda vez eu tento. Botar um tutorial, como desenhar um raio. Não manga não, bonita. Eu, hein, fazendo bullying comigo. Adriana, me defende, cadê tu? Vala-me Deus, sei não. Ah, vai ficar assim. Ó, oh, meu Deus. Eu queria dizer que aqui a gente está parecendo... Não, tem nada a ver com um raio. Não, péssimo, Érica. Aqui foi a derrota. Essa lâmpada também não tá... Mas eu vou botar. Aqui já caiu no Enem. Sobre esse óxido aí, por quê? Porque esse óxido, pessoal, ele é muito utilizado para corrigir o pH do solo. Para corrigir o pH do solo, tá? Ó. Ó a reação, como é que isso acontece? Eu pego a calzinha, cal virgem chamada, coloco lá no solo. E como vocês sabem, no solo tem água. No solo tem água. E aí ele vai interagir com a água, produzindo a cal hidratada, que é o hidróxido de cálcio, que vai neutralizar os H+ presentes no solo. E aí, acaba fazendo o que com o pH do solo? Elevando. Eu acho que eu cito muito a cultura de soja, porque ela não curte pH ácido. E, de um modo geral, os solos têm um pH relativamente ácido, né? E aí, utiliza-se esse artifício para correção do pH. Adriana, não me abandone. Olha aqui, o óxido básico com o ácido, como é que ele se comporta? Neutralizando o ácido. Ele não é básico? Como é a solução de pH dele? O pH dele é o quê? Maior do que 7. E o pH do ácido é o quê? Menor do que 7. Para neutralizar, eu tenho que utilizar substâncias opostas, de caráter opostos, tá bom? Ficou até bonitinho. Ó, deixa eu explicar aqui para vocês. Chuva ácida é uma problemática que cai bastante, né? Bem cobrada. Pois é. Pois eu vou dar um exemplo como é que chega
na formação desse SO3, que vai reagir com a água da atmosfera e formar o ácido sulfúrico. Solução de bateria. Que cai lá de cima com a chuva, Rosinha, acredite. Pessoal, todo combustível fóssil, os combustíveis fósseis, são aqueles que não são renováveis, eles têm a sua parcela de teor de enxofre, certo? Todos eles têm um certo teorzinho de enxofre. E esse enxofre, ao ser queimado, que é a reação com o oxigênio, ele produz o dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre permanece na atmosfera, vai interagir com outra molequinha de oxigênio, produzindo o trióxido de enxofre. E esse trióxido de enxofre, por fim, tem uma interação muito bacana com a água e aí forma o ácido sulfúrico, provocando a famosa chuva ácida. Tá bom? Então é assim. Os combustíveis fósseis, ao serem queimados, né, para queimar qualquer coisa, Rosinha, precisa do oxigênio. Toda vez que falar em reação de combustão, vai ser alguma coisa com o oxigênio. Tá bom? Então, os combustíveis fósseis têm teor de enxofre. Esse enxofre queima junto com o combustível, produzindo o SO2. Esse SO2 interage muito bem com o oxigênio da atmosfera, liberando o SO3. E o SO3, por sua vez, pega a água na fase de vapor, que está lá nas nuvens, e forma o ácido sulfúrico, que cai junto com a chuva. Por isso, chuva ácida. Mas a gente tem outros óxidos também que são liberados, que provocam chuva ácida. O dióxido de carbono, o vilão do chamado efeito estufa, mas já sabemos que o efeito estufa é um efeito natural que ocorre no nosso planeta. O que que acontece? A ação antropogênica, ou seja, a ação do homem, está provocando que esse efeito seja mais intenso e acelerado. Mas o efeito estufa é um processo natural. Então, o CO2 interage com a água, formando o ácido carbônico. O bom desse ácido carbônico é que ele é instável. Bem instável, tá? O N2O5 interage com a água, formando o ácido nítrico. E o SO3 eu já mostrei para vocês. Quando esse óxido também reage com uma base, ele vai formar sal e água. Porque, mais uma vez digo, se o óxido é ácido, então o pH dele é menor do que 7. E a base, o pH é maior do que 7. Então, tem caráter opostos, né? Então, neutraliza. E quando é um anfótero, Érica? Ele pode reagir com os dois. Quem são os mais conhecidos? A L2O3 e o ZNO. Que se utiliza na hipoglós, é o óxido de zinco para assaduras, tá? Então, é uma ótima medicação para assadura, pomadinha, hipoglós, a baby, não sei das quantas. Tem pega genérica, óxido de zinco. É a mesma coisa, tá bom? É a mesma coisa. Tem óxido de zinco, que é ótimo para assaduras. Como é o nome daquele negocinho laranja, Rosinha? Que tem cânfora. Parece uma pomada laranja. Como é, gente? Minâncora. Minâncora cheia de óxido de zinco também. Por isso as pessoas utilizam também para espinha. Clarear a pele. Tá, o óxido de zinco é muito bom para a regeneração
dessa camada mais externa da pele, por conta das assaduras. Então, é bom tanto para bebê como para você também. E nessa época seca que nós estamos vivenciando, todo cuidado é pouco, é sempre bom a gente ter um óxido de zinco em casa. Para queimaduras também. Então, ao invés de tu passar o tomate, que eu já vi, mulher, o povo, passa a pasta de dente, meu Deus. Passa o tomate, que alivia a queimadura. Tu já viu isso, Adriana? O que o povo costuma dizer que tem que passar quando você sofre uma queimadura? Porque eu já vi. A água do tomate, né? Você tem que cortar o tomate e botar onde queimou. Já vi isso aí, o povo. Pasta de dente. O que mais, mulher? Café também, o povo bota. Meu Deus do céu. Gente, é muita loucura. Ai, meu Deus do céu. Adriana, mulher, tu foi embora, foi? Ah, foi limpar a casa, hora dessa. Não, sinceramente. Tu nunca ouviu dizer, não? Pô, isso é uma cor aqui dessa tribo, ali das areias, aqui, dessa região aqui, Zona Sul de Teresina. Ovo, sério? Gente, é muita loucura, né? É polvilho molhado. Gente, jasmim do céu. É, o ovo, polvilho, aí quase, né? E quente, né? Tá queimado. Eita, mulher, que cobrice. Não. Gente, só, olha, sem... É porque o povo pode zangar. Isso era só uma brincadeira, presta atenção. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Toda e qualquer queimadura, dica número 1, é não colocar nada na hora, a não ser água corrente, tá? Então, dica número 1 para a vida de vocês. Queimadura de 1º, 2º ou 3º grau, né? Queira Deus que o 3º grau não seja necessário jamais. Mas caso aconteça, até a ambulância chegar, até você conseguir levar a pessoa para um hospital, coloque sob água corrente. Uma mangueira, uma torneira, tá? Que é para aliviar. Não tem como. É uma dor que aquela pessoa vai sentir mesmo. Não adianta. Você colocando outros produtos, você pode causar um estrago muito maior, até uma necrose do tecido, que já está comprometido. Então, não use outros produtos. Coloque apenas água corrente. Pegue uma mangueira, se você conseguir, coloque no local, na pessoa, né? Ah, foi o braço. Então, deixa lá a torneira ligada em cima do braço da pessoa. Até alguém chegar, a ambulância, ou você conseguir levar. A água corrente, Adriana, ainda é a única alternativa que nós temos até o serviço médico chegar. Tá bom? Não, a bolha é causada, não tem nada a ver com a água. A bolha é causada pelo nível da queimadura, tá? Não é a água que causa. A bolha, ela vai ser um processo natural, se for o caso, né? Porque tem queimadura que não causa bolha, que ele já vai lá na ferida mesmo, que a ferida é bem profunda, que atinge a derme, que é quando ela é de 2º grau. Nem forma bolha, porque já atinge mesmo a derme e já causa uma descamação da pele bem profunda, né? Então, assim, não, isso aí, dica que eu dou para vocês, de um modo geral. Queimadura de gordura quente, pode ser o que for. Essa orientação. No dia que eles botarem outra orientação, tá? Pode deixar que eu falo para vocês. Eu digo, Jasmine, não bota mais o polvilho, né? Brincando, Jasmine. Não coloquem outros produtos, tá? Não coloque. Além da água, não coloque. É desesperador, né? Queimadura é algo desesperador, mas não tem o que fazer antes dos médicos chegarem. O setor de queimados de um hospital, gente, é um dos setores mais dolorosos que existem, porque as feridas, elas não cicatrizam com facilidade de queimadura, né? Por isso, todo cuidado é pouco. Criança, pelo amor de Deus, longe de panela. A gente tem que deixar os cabos das panelas para cima. Na minha casa, é os cachorros, porque meu filho, graças a Deus, não mexe no fogão. Mas os cachorros pulam. Tu acredita? Se eu deixar o cabo da panela
Para fora do fogão. Tudo no chão depois. Tudo no chão. Não fica para janta, não. Não fica para janta, não. Se eu deixar em cima do fogão, não fica para janta, porque eles derrubam. São terríveis. Tu não vai no médico por quê, Adriana? Que história é essa? Aí vai morrer bem aí, Isaías Coelho. Eu, hein? Tu já quer assim ter o teu busto na praça? Já quer morrer cedo? Eu, hein? Te cuidar, minha irmã. Tá doida? Olha, então, gente, muito cuidado com queimadura. O óxido de zinco é utilizado para essas assaduras do dia a dia, porque todo lugar que fica muito abafado e que você passa o dia fora. E, enfim, não é só criança, adulto também, tá? Então, você pode usar o óxido de zinco. Mas se você se queimar com gordura quente, com água quente, café, que seja lá o que for, não use outros produtos, não coloque nada em cima além de água corrente. Tá bom? E vá para o médico, que é o certo. Porque... queimadurinha de nada, essa Adriana. Tô de olho em ti, viu, cara limpa? Pessoal, ó, obrigada pela participação de vocês. Canto do Buriti entrou agora, eu já tô saindo, Canto do Buriti, mas, ó... Um abraço para vocês, para todos que participaram. Estou muito feliz, minha amiga Rosinha aqui de volta, mas que é só hoje, né? Que gente assim, falsa, é desse jeito. Abandona, ó, joga fora, né, Adriana? As pessoas, ó, descartam. Se a Erika estivesse aqui, ia me dar apoio. Beijo, gente. Tchau, até a próxima.